Olá pessoal, me chamo Adson Ícaro, sou professor de Geografia, estou aqui para dar continuidade às aulas do 7º ano. Hoje a gente vai tratar as principais características sobre a região Sudeste. Inicialmente vamos analisar o mapa. Como vocês estão vendo no mapa aí, a região Sudeste é composta por 4 estados. Tem Minas Gerais, cuja capital é Belo Horizonte, São Paulo, com a capital São Paulo, Espírito Santo, capital Vitória, e Rio de Janeiro, com o Rio de Janeiro também sendo o nome da sua capital. Quando a gente trata de aspectos naturais ou as características naturais, a gente vai analisar principalmente o relevo, o clima, a vegetação e a hidrografia. Então, todos esses aspectos naturais a gente vai tratar de uma forma natural e juntamente a relação que esses aspectos têm com a sociedade. Então, aquela ideia, né, da relação homem-natureza. Vamos iniciar? Vamos iniciar agora com as principais características do relevo. Acompanhe a leitura aí. O relevo do Sudeste é predominantemente formado por planaltos em que ocorrem regiões serranas, enquanto na porção leste da região encontram-se os mares de morros, com vales profundos, topos arredondados e densa rede de drenagem. Nos planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, a topografia é mais suave, com colinas, favorecendo a ocupação do espaço e também a prática de agricultura mecanizada. Selecionei um mapa aqui, né, do relevo, né, um mapa, vamos mais, né, topográfico aí, né, das principais características do relevo da região Sudeste. Como vocês estão observando, na parte inferior, vocês estão observando a Serra do Mar, juntamente ali, bem pertinho, tem a Serra da Mantiqueira. Então essa parte aí mais elevada da região Sudeste. Na parte litorânea a gente tem um relevo mais rebaixado, mas para o interior, do lado direito do mapa que vocês estão vendo aí, tem uma parte mais rebaixada também. Como é que você identifica isso? As cores mais fortes no mapa são as partes mais elevadas, né? Inclusive na legenda no canto inferior direito, tem mostrando aí, né, a legenda aí, o gráficozinho, mostrando que as cores mais fortes, né, mais escuras, são as partes mais elevadas. Então, na parte, no caso aí, oeste, né, do lado esquerdo do mapa, vocês estão vendo que tem as cores mais claras e também tem a presença de rios, né, uma grande quantidade de rios. Isso faz com que o relevo também se torne mais baixo. E aí eu quero destacar, não dá para perceber no mapa, mas, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. A gente percebe bem, né, a formação dos morros, né, a questão do relevo, até o Cristo Redentor, né, que ele foi construído numa parte mais elevada e tornando aquela cidade, né, única, muito bonita. Tive o prazer de conhecer, acho maravilhosa. E para onde você anda tem aquele espetáculo, né, da natureza junto com o pôr do sol, o nascer do sol. Então é um exemplo da gente estudar o relevo na região Sudeste, a cidade do Rio de Janeiro. Outra característica interessante dos aspectos naturais é a hidrografia. Acompanhe a leitura. A região Sudeste é abrangida pelas bacias hidrográficas de 2 importantes rios, o Paraná e o São Francisco. Outras bacias de menor extensão formam as regiões hidrográficas do Atlântico Leste e do Atlântico Sudeste. Merecem destaque os rios Doce e Paraíba do Sul, que atuam como importantes eixos de integração entre os estados da região. A rede hidrográfica garante excelente potencial hidrelétrico, por exemplo, rios de Planalto, e de navegação, a região Sudeste. Os rios Paraná, Tietê, Paranapanema, Paraíba do Sul, Doce e Jequitinhonha têm grande importância tanto para a geração de energia elétrica quanto para a navegação, mesmo quando é necessária a construção de eclusas nos desníveis do terreno. Deixa eu explicar o que é uma eclusa. É tipo um elevador de navio, né? Você tem um rio e esse rio de Planalto ele tem algumas cachoeiras. Então, é feita uma construção, né, com vários compartimentos, e aí o navio entra no primeiro compartimento, é liberado uma grande quantidade de água, ele vai subindo, vai para o segundo estágio, o segundo compartimento, é liberado uma grande quantidade de água e ele vai subindo o rio, certo? Por etapa, como se fosse degraus. Degraus. Então vai subindo o rio, o navio, vai ultrapassando, tanto subindo como também descendo. Se for no sentido contrário, ele vai chegar no estágio, vai entrar nessa comporta, é liberado uma grande quantidade de água, ele vai descendo o nível e vai passando etapa por etapa.
tá? Acontece isso muito na questão da região sudeste. A questão dos rios de Planalto favorece também essa ideia das usinas hidrelétricas, né? A questão econômica e de navegação, nem preciso falar, né? Vamos analisar o mapa, né? O mapa da hidrografia da região sudeste. Como vocês estão vendo aí, a parte mais rosa, a parte do litoral, da parte leste, onde pega ali Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente tem a região hidrográfica chamada Atlântico Sudeste, né? Que pega aí Espírito Santo, Capital Vitória, Rio de Janeiro, vai até São Paulo, litoral de São Paulo. Mais acima, como vocês estão vendo, na parte mais amarela, a gente tem o Atlântico Leste, que tem o rio Jequitinhonha e pega toda essa parte aí de Minas Gerais e o Espírito Santo um pouquinho, tá? Mais acima, Minas Gerais, a gente tem a região hidrográfica do Rio São Francisco. Inclusive, uma curiosidade, muita gente pensa que a nascente do Rio São Francisco é na região nordeste, mas na verdade é em Minas Gerais, na região sudeste. Então o destino dele sai de Minas Gerais e vai para a região nordeste, beleza? E para terminar, a gente tem a região hidrográfica do Paraná, onde pega aí quase todo o estado de São Paulo, né? Então São Paulo aí tem a região Paraná, a região também hidrográfica do Atlântico Sudeste. Então, aí através da análise desse mapa, a gente tem toda a característica hidrográfica, né, da região Sudeste. Falar um pouquinho do clima. O clima é a parte mais interessante. Acompanhe a leitura. Na região Sudeste, predomina o clima tropical, principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, com invernos secos, verões chuvosos e temperatura média superior a 18 graus centígrados. Há variações decorrentes de altitude e também da latitude. Na maior parte da faixa litorânea predomina o clima tropical litorâneo, influenciado pelas massas de ar oceânica. No sul do estado de São Paulo, próximo à divisa com o Paraná, o clima predominante é o subtropical, com temperaturas mais amenas e invernos mais rigorosos. O clima tropical de altitude, típico de áreas elevadas, ocorre em trechos da Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, do Espinhaço e também nas regiões serranas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Nessas áreas, a temperatura média são mais ou menos aí são mais amenas e os invernos são mais rigorosos. Quando a gente vai analisar o mapa, como vocês estão vendo aí, quando a gente trata, vamos analisar primeiro o tropical litorâneo. Por que tem esse nome, né? A gente sabe que a característica predominante do clima do Brasil é o tropical. Então, na região sudeste, o tropical predomina e tem o tropical litorâneo, que é esse que vocês estão vendo da cor verde. Pega aí um pouquinho do lado nordeste aí, né, de São Paulo, praticamente todo o estado do Rio de Janeiro e praticamente todo o estado do Espírito Santo. Qual é a característica principal? É a influência das massas de ar que vem do Oceano Atlântico, tá? Esse é um processo chamado de maritimidade. É muito semelhante ao que acontece também aqui em João Pessoa, né? As massas de ar que vêm do oceano em direção ao continente, um processo chamado de maritimidade. Então, a influência que o mar exerce do litoral. Então, tem esse clima litorâneo aí, tropical litorâneo. A parte mais alaranjada, né, o tropical, tá na parte aí já noroeste de São Paulo, pega Minas Gerais, é a parte mais tradicional, né, que é muito semelhante à parte central do nosso país. Tem o clima tropical de altitude, que é esse marronzinho claro, vamos dizer assim, né, esse bege, que tem aquela influência da altitude, né, porque tem uma temperatura mais fria, né, e tem a questão da latitude. Por que no texto tem latitude? Vamos relembrar o que é latitude, né? Até para saber a diferença de altitude e latitude. Latitude é aquela distância, né, que inicia na linha do Equador, 0 graus, e vai até o hemisfério norte, 90 graus, lá no Polo Norte, e de 0 até 90 graus no Polo Sul, lá no hemisfério sul. Então, as áreas próximas da linha do Equador, ali 0, 10, 20, 30 graus, elas são áreas mais quentes. Por quê? Na linha do Equador, naquela região equatoriana, recebe uma maior quantidade de raios solares. Então, a irradiação de raios solares são maiores e, consequentemente, vai ter uma temperatura mais elevada. Cada vez que eu me distancio da linha do Equador, eu vou chegando próximo do Polo Norte, no Polo Sul e do Polo Norte. No hemisfério sul, que é o que a gente está falando aqui, da região sudeste, enquanto mais próximo da linha imaginária chamada Trópico de Capricórnio, inclusive no mapa vocês estão vendo aí, quando a gente passa
dessa linha, o clima também muda. Por exemplo, as estações do ano, abaixo do Trópico de Capricórnio, elas são mais bem definidas. Né? Verão quente, por exemplo, na região sul, né? Você tem no verão temperaturas próximas de 40 graus. No inverno, você facilmente chega ali com temperaturas próximas de 0 graus, inclusive temperaturas negativas. Né? Primavera tudo florido, outono aquela característica de a folhagem caindo. Então, na região sudeste, ali no sul de São Paulo, você tem esse clima subtropical, muito característico no sul, da região sudeste e toda a região sul do Brasil, né? As estações bem definidas. E aí, para você entender, a gente não é matemática, mas a gente também tem um delta, né? A variação que a gente chama de amplitude térmica, que é essa diferença entre a temperatura máxima e a mínima. No sul da região sudeste, ali no sul de São Paulo, tem uma amplitude térmica também muito elevada. Então, no inverno, temperaturas ali próximo de 0. Não chega a ser como na região sul. Na região sul, no inverno, você chega a temperaturas negativas. Tá? Mas também quando é o calor, né, no verão, você encontra ali temperaturas ali próximo de 40 graus. Que não acontece aqui em João Pessoa, por exemplo, que a gente tem uma amplitude térmica pequena, o delta, a variação de temperatura é pequena. A gente está variando ali 28, 30 graus. Quando chega a 33, todo mundo correndo de calor. Também quando chega a 24 graus, todo mundo usando casaco. 24 graus, né? Então, a pessoa tem essa característica. Então, analisando o clima da região sudeste, vocês estão vendo aí, ó, clima tropical, tropical litorâneo, tropical de altitude e o subtropical, tá? Vamos passar agora para cobertura vegetal, falar da vegetação. Segundo dados da Fundação SOS Mata Atlântica, hoje restam 8,5% da cobertura original dessa vegetação, somados os remanescentes com mais de 100 hectares. Se considerados todos os remanescentes superiores a 3 hectares, o total perfaz 12,5%. No Sudeste, ela ocorre principalmente ao longo das serras do Mar e da Mantigueira. No Oeste de Minas Gerais e na faixa central do estado de São Paulo, a vegetação original, em boa parte devastada, é o cerrado. Atualmente, essa cobertura vegetal é encontrada apenas em territórios mineiros. A caatinga ocupa uma pequena área do norte de Minas Gerais e a vegetação litorânea aparece em faixas do litoral do Espírito Santo, né, quase toda devastada praticamente, e também do Rio de Janeiro. Ao sul, entre o estado de São Paulo e também do Paraná, encontra-se pequeno trecho da mata de araucária. Para a gente, né, visualizar o texto que eu acabei de ler, tem esse mapa para a gente fazer uma leitura. É como vocês estão vendo aí, ó. A vegetação litorânea, praticamente uma minoria, tem uma explicação, por exemplo, processo de urbanização, né? Você tem ali Rio de Janeiro, né? Tem a parte do Espírito Santo, então vegetação litorânea. No norte de Minas Gerais a gente tem uma pequena participação da caatinga, né? Que é uma vegetação típica do nosso Nordeste, mas também tem na região Sudeste. Em Minas Gerais tem a presença do cerrado. Na parte sul tem a mata dos pinhais, ou também conhecida como araucária. Tem a mata tropical, ou também conhecida como mata atlântica, que é o que predomina. E nessas partes tracejadas, vamos dizer assim, né, riscadas, são as áreas devastadas. Por vários motivos. Alguns, questão de processo de urbanização, né? O crescimento urbano, necessidade, lógico, social, né? A população vai crescendo, tem que ter habitação. Essa questão da devastação. Além disso, práticas agrícolas, por exemplo, né? Não só agrícola, mas também a questão da pecuária. Ou também a questão do extrativismo, né? O desmatamento natural mesmo para retirar. Só isso, professor? Não, tem também a questão da mineração, principalmente aí no estado de Minas Gerais. Né? Minas Gerais, até o nome, Minas Gerais, tem um solo rico em minério, e aí, consequentemente, a exploração, você não tem como você retirar o minério do subsolo sem tirar a cobertura vegetal. Então, infelizmente, a gente já teve até Mariana, Brumadinho, casos, né, de desastres voltados aí a essa questão da mineração, infelizmente, né, acontece, mas é um estado muito rico, e aí toda essa área vegetal vai ter que ser retirada. Não é Mata Atlântica, mas tem a presença da Mata Atlântica também em Minas Gerais. Tirando a floresta amazônica, né, a Mata Atlântica ela é a segunda maior, vamos dizer assim,
né, a segunda mais importante vegetação que a gente tem no Brasil, muito presente no Sudeste, praticamente todo o litoral brasileiro, né, na região Nordeste, tem no Sudeste, também tem no Sul. A Sudeste é que vai mais parte. E algumas cidades, por exemplo, como Rio de Janeiro, tem alguns parques, né, São Paulo também, que ainda conserva essa área verde, vamos dizer assim, nas grandes cidades, que são remanescentes da floresta da Mata Atlântica, na verdade, né? Floresta Amazônica, não, Mata Atlântica, tá? Bem, pessoal, essa aqui foi a aula sobre as principais características dos aspectos naturais da região Sudeste. Falei do clima, do relevo, da vegetação e da hidrografia. Na próxima aula, a gente vai falar da questão socioeconômica da região Sudeste. E essa foi a aula para o 7º ano de Geografia. Valeu!